Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E também, como sempre, conosco o seu Milton Felipe. Tudo bem, Milton? Muito agradecido pela possibilidade de estarmos aqui juntos, que é uma coisa gratificante para a nossa existência, ao lado dos nossos técnicos, que generosamente nos ajudam, não é? Para que a técnica deste programa seja a melhor possível. Eu não sou conhecedor desse assunto ligado com a técnica de resolução, mas eu penso que é um programa de excelente qualidade técnica que é apresentado na internet para quem gosta de assuntos como estes que nós estamos trazendo aqui. Desejar a todos, conforme sempre fazemos, que os bons espíritos nos ajudem sempre. Ô Milton, não fique elogiando muito, senão nós vamos pedir aumento, hein? Não, eu tinha que ter falado isso já em outras vezes, mas eu gosto muito, aprecio. Não, eles trabalham muito bem, sim. A dedicação, né? E lembrar que você está falando aqui dos nossos estudos, e esse estúdio é na nossa casa espírita mesmo, na Sociedade Espírita Francisco de Assis. Aqueles que vierem aqui conhecer pessoalmente a nossa casa vão ver as árvores ao fundo, que faz parte aqui de um jardim que tem aqui na nossa casa. Então fica o convite a todos, para quem quiser conhecer o nosso trabalho, vir às nossas palestras, é só acessar sociedadespírita.com.br, aí você vai ver lá os nossos dias de palestra, né, onde ficamos. Estamos aqui próximos à Vila Prudente, tem 2 estações de metrô que ficam próximas aqui a gente, enfim, fica o convite aí para a sua visita à nossa casa. Vamos então aqui, seu Milton, mais uma vez atender uma solicitação de uma pessoa que diz assim: frequento um centro espírita onde se aplica o método do Reiki para a transmissão de energias curadoras. É correto esse procedimento? Engraçado a pessoa perguntar se é correto esse procedimento, né? No mínimo, quer saber se isso doutrinariamente corresponde com os ensinamentos da doutrina espírita. É provável. Até porque as coisas devem ser colocadas nos seus devidos lugares. Isso. Para não abrigar nenhuma confusão, né? Então está certinho, o desejo é esse aqui. Eu trouxe uma pequena revista aqui que fala do Reiki. Se a pessoa fizesse a pergunta assim diretamente, que nem você gosta que faça, né? Já percebi isso no seu procedimento. O Reiki é um procedimento espírita, não é isso? Se ela fizesse essa pergunta, a resposta de início seria não é? A segunda seria, mas tem validade? Claro que tem validade, não tem dúvida nenhuma. Agora, ela fez aí uma colocação a essa pessoa, né? Fez uma colocação que eu considero também muito interessante e importante. Está falando de energias, né? Isso. Falando de energias curadoras. Isso. No centro espírita não se aplica energias curadoras. O passe é uma transmissão de fluidos benéficos, salutares, reconfortadores, sustentadores e, lá na frente, possivelmente também curadores naturalmente. Então, não se aplica passe com o efeito, no centro espírita, de curar a pessoa. Até porque quem precisa de cura é o espírito, não o corpo, não é? O corpo recebe o reflexo, as consequências de todo o trabalho, todo o procedimento. Eu peço a todos os que nos ouvem através da rádio e também aqueles que assistem pela internet, por gentileza, que vejam, nós temos uma listagem de todos os títulos dos nossos programas anteriores, tem alguns que tratam desse assunto ligado com fluidos, que tratam desse assunto ligado com transmissão de fluidos. E há alguns programas que tratam do procedimento do passe no centro espírita.
que é coisa diferente. Eu penso, para ser muito direto aqui nesta matéria, eu penso que o Reiki deve ser transmitido em locais apropriados a essa transmissão de energias. Em alguns lugares, eu penso, é feito de maneira graciosa, gratuitamente, e em outros lugares existem até lugares que cobram para a aplicação desse método. Uma coisa eu posso garantir, não é nem na essência e nem na metodologia iguais à transmissão de fluidos que no centro espírita ocorre. Porque, meus amigos, tudo que é feito no centro espírita tem o concurso dos espíritos. É preciso ter essa noção. Não é o médium que aplica passes, o médium é um auxiliar dos espíritos que aproveitam uma parte dos seus fluidos para combinar com a parte deles, espíritos, e aí sim proceder à transferência para a pessoa que está ali e que foi solicitar o socorro, o amparo, a ajuda do centro espírita. Muitas vezes, sabe, Milton, se a gente estudar direitinho, os espíritos não precisam nem de médium para dar passe. Não, a rigor não precisaria. Não precisam, porque esses fluidos que os chamados médiuns doam, eles podem ser retirados, por exemplo, durante a palestra dos próprios médiuns, e os espíritos trabalham esses fluidos e depois levam para as pessoas que necessitam. E que será o futuro? No futuro deverá ser assim, mas é isso que acontece. E as pessoas não entenderam muito bem ainda essa sistemática, né? Uma outra coisa, o médium, raríssimos são aqueles que quando a pessoa está sentada ali na frente dele, sabe do que aquela pessoa está passando. Então como é que o médium iria fazer aquilo sozinho? E outra, ele não é médico. Né? Nem sabe. Então, a pessoa está ali sentada na frente dele. O que aquela pessoa tem? Ela tem problema do coração, ela está só com obsessão, ela só veio ali e está legal. Então o médium fica ali na frente daquela pessoa, o que ele vai fazer? Ele vai doar só amor. Porque ele não sabe o que a pessoa tem, ele não conhece aquela pessoa. Talvez num centro pequenininho até possa ter contato, mas num centro grande, como é que o médium vai saber o que aquela pessoa tem? A gente precisa pensar. Por isso que Allan Kardec ele faz apresenta essa diferença na classificação da transmissão de fluidos. Não é? Ele não tratou propriamente de passes no centro espírita. Não é assim que Allan Kardec tratou. Ele até queria escrever uma matéria sobre esse assunto, mas ele desencarnou antes. Ele fala de que a transferência de fluidos pode se dar diretamente dos espíritos para a pessoa necessitada ou através da intermediação de um médium que eu chamo de aplicador de passes, porque ele tem conhecimento da doutrina espírita e sabe que ele ali vai ser um agente ou agenciador nessa transmissão de bons fluidos para as pessoas que precisam dessa quantidade que ele apresenta. Então, outro dia me perguntam, esse outro dia, de vez em quando eu uso essa expressão, mas às vezes até vários anos antes. Na encarnação passada, não. Outro dia me perguntaram o que era mais importante no centro espírita, se o passe ou se a palestra, que se faz antes do passe ou depois do passe. Tem centro que apresenta a palestra depois do passe. Eu disse, depende. Se a palestra for doutrinariamente de acordo com a doutrina espírita, é claro que a palestra é mais importante do que o passe. Mas se não for, de acordo com a excelência dos ensinamentos das obras de Allan Kardec, aí então realmente a gente tem que pensar para responder. Porque o conhecimento espírita é o que vale dentro do centro espírita. O centro espírita ele é uma agência de educação espírita. O centro espírita é uma agência de educação espírita para a criança, para o jovem e para o adulto. Ele tem que ter essa correspondência para poder atender ao seu propósito primordial, principal. Não adianta querer
forçar outra coisa. Porque no centro espírita é preciso dizer às pessoas, formar as pessoas, treinar as pessoas para o conhecimento da doutrina espírita. É esse conhecimento que vai revolucionar o mundo. Não tem outra saída. A excelência dos ensinamentos da doutrina espírita é que vai proporcionar a formação de uma coletividade mais fraterna, mais amiga, porque vai entender a verdadeira realidade do homem. A gente insiste muito sobre essas questões do estudo da doutrina espírita e nós respeitamos a todos, né, sobre a condução das suas casas. Não é aqui o nosso objetivo dizer se está certo ou se está errado. O nosso objetivo aqui é trazer o conhecimento da doutrina espírita. Então, quando surgem algumas questões relacionadas a esse tipo, olha, no centro espírita tem isso, é fácil. É procurar na obra de Kardec se isso existe na doutrina espírita ou não. Mas não é para, porque teve coisa nova. Como assim? Se a gente for estudar o capítulo dos fluidos, lá no Gênese, né? É o capítulo 14, né? Se a gente estudar esse capítulo, as pessoas encarnadas ainda nem sabem o que são os fluidos. A gente nem sabe, não pode haver nada mais moderno que isso, nenhuma novidade que venha trazer algo diferente que está adiante disso. E quem diz isso não é o Milton nem o Coelho. A gente repete aqui o que os espíritos superiores ensinam. É isso que a gente tem que entender. Então, cada um faz o que acha que tem que fazer. A nossa sugestão é, quando surge alguma coisa de novidade, porque as pessoas inventam uma série de coisas e querem trazer para o centro espírita coisas que não têm nenhuma relação com a doutrina espírita. O objetivo principal do centro espírita é o que o Milton acabou de dizer, é trazer o conhecimento espírita. Lamentavelmente, eu tenho visto nas palestras, e temos feito algumas palestras por aí, as pessoas, a gente pergunta às vezes o que é o espírito, a maioria não sabe que ela também é o espírito. Pasme. É verdade. Então, as coisas mais simples, elementares, os frequentadores do centro espírita não sabem. Por quê? Porque eles continuam buscando o centro espírita para algum milagre ou alguma solução maravilhosa. E não é esse o objetivo do espiritismo. O objetivo do espiritismo é, com o seu conhecimento, transformar as pessoas. E essa transformação é que vai fazer com que a gente se cure. Este entendimento é que vai fazer com que a gente se cure. Porque não adianta eu ir em lugar nenhum do mundo e se alguém disser para você que vai solucionar, é mentira. É só pensar, a gente precisa pensar. O que vai transformar a gente é a nossa transformação. É simples assim. É simples assim, e é com essa simplicidade que Allan Kardec, então, nesse capítulo 14 do livro A Gênese, aliás, a gente recomenda a leitura completa de alguns capítulos para entender esse conjunto. É o capítulo 11, 12, 13, 14 e 15. Pronto, se estudar só isso, não precisa ler o livro todo da Gênese se não quiser, porque tem pessoas que não têm a prática da leitura e nem gostam de ler muito. Mas leia esse capítulo para ter uma noção de como é que nós agimos sobre os fluidos. Entendendo isso, a gente vai perceber, por exemplo, como é que uma família, os moradores de uma casa, formam, eu vou usar uma expressão que ela é apenas uma expressão assim didática, né? Como é que as pessoas formam o clima fluídico da sua casa? O que é preciso fazer para dar uma boa manutenção nesse clima fluídico? Quando é que se entra em desarmonia fluídica? O que é que pode causar, por exemplo, a não formação boa de fluidos em torno de uma pessoa, de uma família, de uma rua, de uma cidade, de um país? Nós temos que ter essa noção. Agora, Coelho, como a pessoa falou aqui de transmissão de reiki, de transmissão de energias, então nós precisamos, não podemos deixar passar no programa sem que a gente faça um comentário comparativo.
Esse comentário comparativo é o seguinte: qual é a diferença que existe entre energia e fluidos? Precisamos saber. O espírita precisa saber disso, sob pena dele, no seu pensamento, fazer uma ligeira confusão, e por fazer uma ligeira confusão acaba adotando metodologias que não sejam compatíveis com a nossa doutrina. Nós, conforme disse o Coelho, ele fala sempre isso, como advertência, nós não somos contra nada, absolutamente nada. Cada um faz e aplica o método que achar mais conveniente. Porém, nós precisamos fazer, não podemos iludir o povo. O povo que vai ao centro espírita precisa saber das diferenças. A palavra energia vem do grego ergon e significa uma força em ação capaz de produzir um determinado tipo de trabalho. É longa a explicação, mas é necessária. Uma força que está em ação e é capaz de produzir um determinado tipo de trabalho. Isso é o significado de energia. O nosso corpo físico, ele tem doses energéticas. Por quê? Porque no corpo físico existe uma força que está em constante ação, e essa força em constante ação é capaz de produzir o trabalho, o tipo de trabalho necessário para a vitalização, quer dizer, a vida do corpo físico. Tá bem? Então isso é energia. E fluido é um tipo de matéria que inunda todo o universo, todo o espaço que nós observamos, e essa matéria ela é multiplicada, ela é transformada pela ação inteligente de espíritos. Eu vou já colocar dessa maneira para facilitar qualquer entendimento. Então essa é a diferença que existe. No centro espírita nós trabalhamos com bons fluidos, fluidos sempre muito salutares, reconfortadores, sustentadores, e que chegam até o ponto de também curar quando é necessário. Porque para a cura do corpo físico de uma pessoa, são dois pontos que nós devemos considerar. A necessidade, não é isso? Naquele momento, a necessário, e também a utilidade. Disso para que o indivíduo possa cumprir com a finalidade da sua existência. Às vezes é necessário, mas a pessoa não precisa. O espírito não precisa daquilo. Ao contrário, como nós temos falado, e o Coelho também sempre lembra desse detalhe, nós podemos passar pelas provas e expiações que são a escolha ao arbítrio do espírito. Então, às vezes a pessoa está sofrendo muito, mas ela não precisa da cura. A cura ali vai se dar em um momento de não necessidade. Quase que eu falo que nem os antigos falavam, não precisão. Porque o que ela precisa realmente é passar por aquela determinada prova circunstancial, ou passar por aquela expiação, aí não é circunstancial, ela é produzida por ele próprio em vidas passadas ou nesta própria vida. Então, o centro espírita, ele é uma agência de educação do espírito. Se nós explicarmos isso para as pessoas sempre, elas vão entender, elas vão compreender, mas é preciso que se explique isso. E outra coisa, nós não queremos encher o centro espírita de pessoas. Você quer encher de pessoas? Não, eu quero que venham todas aquelas que querem estudar. Aquelas que estão realmente interessadas no conhecimento doutrinário, que apreciam a metodologia de trabalhos que a fraternidade realiza, a sua proposta em relação ao mundo social, na formação de homens de bem, com honra, honestidade, não é isso? Fidelidade e dignidade. Esses são os pontos essenciais ensinados por Jesus e muitos 600 anos antes dele, os mestres da Grécia Antiga, os filósofos. O que a gente percebe, como já mencionei pelas explicações do Milton, é que muitas pessoas vêm atrás do maravilhoso. E o maravilhoso, normalmente, ele passa pelo nosso desconhecimento. Então, se a gente ler lá na Gênesis as curas de Jesus,
os milagres de Jesus, a gente vai entender, e o próprio Jesus disse que nós poderíamos fazer aquilo que ele fez e muito mais. Não é novidade, não é o Milton que está falando, Jesus que falou. Mas o que acontece? Por que para nós algumas coisas são milagre? Porque a gente ainda não entende. O fato de nós não entendermos não significa que seja um milagre. No passado, a pólvora, para alguns, quando explodia, oh, que maravilhoso! Mas é só um efeito daquela físico ou da química daquele material. E a gente não entende, o que a gente não entende, a gente trata como maravilhoso. Assim são as questões ligadas à doutrina espírita. Ao espiritual também. Não tem nada de maravilhoso. Uma pessoa, certa vez, veio aqui à nossa casa e a gente estava falando sobre essas questões relacionadas com milagre. E não, porque a minha mãe recebeu um milagre. Eu falei, olha, veja bem, se a gente for pensar numa questão de milagre para uma pessoa, Deus não é justo. Não é? Claro. Porque se fez para aquela pessoa, tem uma série de outras pessoas que passam por circunstâncias difíceis, que queriam ver os seus problemas resolvidos, né? Às vezes você tem um filho lá que está com uma doença incurável, você acha que o seu filho teria o direito de receber esse milagre. Mas a coisa se passa como o Milton explicou. São circunstâncias relacionadas sempre às leis naturais, que a gente não pode esquecer. Sobretudo a lei de causa e efeito. A gente passa dificuldades que estão relacionadas a efeitos de causas que nós geramos. Isto é o fundamental e a gente precisa entender. Então, a pessoa, explicando para a pessoa, olha, isso é assim, 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 procura ler lá a Gênese, a pessoa nunca mais veio a casa, porque ela queria que a mãe dela tivesse recebido um milagre. O que a gente vai fazer? A pessoa, sabe, quer continuar se enganando. O Espiritismo é uma nova luz, mas ele precisa ser entendido e a gente precisa estudar para entender. Ninguém consegue entender por ouvir dizer. Olha, eu li porque no livro me falaram. Não é assim que funciona. O aprendizado está ligado a conhecimento. Sabe? Então, essas questões relacionadas com energia, fora essa questão do corpo físico, eu faço aqui um desafio aos nossos ouvintes e assistentes. Procure, eu quero ver se alguém acha alguma coisa sobre energia nas obras de Kardec. Se os espíritos superiores, que são os espíritos responsáveis pela doutrina, falaram alguma coisa relacionada com transferência de energia. Se vocês trouxerem, eu juro que a gente já estudou um pouco, eu desconheço. O Milton também já estudou bastante. Você já ouviu falar alguma coisa de energia? Dessa forma, não. Pois é. Então, eu peço a você, se você tem algum conhecimento, tem que ser nas obras fundamentais. Tem que ser nos livros de Kardec, porque não há outros para quem quer estudar a doutrina. Alguma coisa que fale sobre energia que não seja do corpo físico. Mande para a gente. Seu Milton. Muito bem. Agradecidos pela generosa atenção de todos, desejamos que os bons espíritos nos ajudem sempre. Meus amigos, a nossa ideia aqui, como já falamos em outros programas, é que o programa chama-se Esclarecimentos Oportunos, não é à toa. Não que a gente saiba tudo, muito pelo contrário, estamos todos aprendendo e não sabemos quase nada. Mas o nosso objetivo aqui é trazer o conhecimento espírita e a gente aqui coloca as referências para quem quiser obter esse conhecimento. Mais uma vez, como dissemos no início do programa, a gente respeita todo mundo, cada um pode fazer o que quiser. A gente não vai ficar inimigo de ninguém, não se trata disso. O Milton já falou aqui, as ideias são para serem discutidas. Nós entendemos que a doutrina espírita é o que está contido nas obras fundamentais, que são os livros de Kardec. O resto é o resto. A você o nosso abraço e até o nosso próximo programa.